Continuando a minha história, quando eu consegui o melhor emprego na AS, fiz o concurso, né? Era uma empresa privada, tive boa colocação. Entrei na empresa, tudo muito novo. Pela primeira vez dirigi caminhonete S10, tinha carteira de motorista, mas não tinha dirigido ainda esse tipo de carro. Bastante desafio de aprender coisas novas, sair do comodismo. No começo eu era muito de perguntar as coisas e também não de ler tanto, né? Diz que eletrotécnico não gosta de ler, mas talvez isso é um pouco verdade. Mas aí comecei a ler, comecei a pesquisar. Sempre que eu aprendi uma coisa nova, eu gostava de aprender assim mais profundamente, dominar o assunto, sabe? Não era que era profundo, eu gostava de dominar o assunto e por isso eu ia pesquisando, ia lendo, ia buscando. Isso é importante para tudo que a gente faz, né? Então, isso é uma coisa minha, né? De fazer as coisas direito, de fazer as coisas completas, né? Tudo direitinho. E aí o que eu percebi? Eu era muito crítica, né? A primeira vez que eu estava numa empresa, nos outros meus empregos que eu fui, eu não fiquei muito tempo, não tive esse contato. E trabalhava com um grupo de pessoas. Então ali eu era muito crítico, era muito julgadora, perfeccionista, né? E isso criou, claro, não bons amigos, né? Apesar de que meus colegas sempre foram muito atenciosos. A questão, aí que vem a questão, né? Eu sempre achava que eram os meus colegas. E na verdade, quem tinha problema era eu. Viu como é que é as coisas? Então, quando eu tô falando, né, sobre essas coisas, vocês devem pensar assim, Andreara fala coisa que é do outro planeta, isso não existe. Parece tudo tão fácil. Não, não é fácil mudar. Não é fácil, tem uma longa caminhada, né? Pensa, eu tenho 46 anos. As maiores mudanças que aconteceu da minha vida, eu acho que faz uns 10 anos pra cá. E não sei se nem isso, 7, 8 anos pra cá. Então, sabe, não é fácil, mas a gente não pode desistir. E o que eu notei, né, essa mudança? Por que demorou tanto? Porque eu tinha uma postura de orgulho, de que eu sabia as coisas. Então isso dificultou eu aceitar. Claro que eu percebi que houve muitas mudanças, muitas transformações. E depois eu quero fazer um vídeo sobre o meu trajeto no meu relacionamento, os problemas que eu tive e como foi solucionado. Então a AS eu fiquei 10 anos e meio. Eu adorei todo o momento que eu trabalhei lá. Eu trabalhava dentro do escritório, eu trabalhava na rua, desde com martelo batendo postes, testando os postes de madeira para ver se estavam podres ou não, desenhando rede elétrica, fiscalizando medições, fazendo leitura de medições de média tensão. Então, e até de plantão, sabe, trabalhando de plantão, ficava a semana inteira com o telefone, quando dava algum problema, né, de falta de luz ou no temporal, eu ligava para os caminhões, a terceirizada e caminhonetes, e assim era. Eu gostava muito do que eu fazia. Foi ótimo, conheci muita gente, prefeitos, né, de cidades, atendia donos de empresa. Foi assim muito legal, tive bastante conhecimento, bastante oportunidade de cursos, reuniões. E nessa minha trajetória da AS, eu não me lembro exatamente os anos, né, quando aconteceu. Eles tiveram um projeto que era fazer palestra nas escolas sobre prevenção de choque com energia elétrica. Aquilo ali eu gostei muito. Eu já gostava de trabalhar na escola, então quando surgiu essa oportunidade, né, tive capacitação, houve uma filmagem e ali o professor foi nos conduzindo como fazer uma palestra, né, dentro daquele assunto. E ali despertou assim uma vontade de falar, uma vontade de ir adiante. Eu gostei muito de dar palestras. Pensa, né, eu era um bicho do mato, não conseguia nem falar mal no telefone.
E depois, anos depois, eu me via conversando com pessoas importantes, se postando de maneira assim mais diferente da minha que era antes. Foi importante ler, foi importante criar esse hábito. Eu não tinha um hábito de leitura e aí eu percebi que meu vocabulário era muito fraco. Hoje eu digo para os meus filhos, leiam, isso é muito importante. Senão tu fica sem palavras, quer conversar, fica sem palavras. Hoje eu até tranco às vezes algumas palavras, mas é a minha maneira, é a minha maneira de ser. Então, não que falte palavras, às vezes falta, a gente também não é 100%. Não vamos, de novo, né, ficar preso no perfeccionismo. Como eu falei para vocês, eu era perfeccionista e isso dificultou algumas coisas. Mais pro meu lado, porque eu acabava gerando conflitos em cima dos outros, porque eu queria que as coisas fossem feitas perfeitamente, dentro do que deveria ser. Sabe aquela coisa do perfeccionismo, de eu querer um mundo ideal? O mundo ideal não existe. O que existe é o mundo real. E o mundo real nos apresenta as pessoas de tudo que é tipo, de tudo que é maneira, de tudo que é entendimento. Então, como eu, né, tenho aquela perfeccionismo, exigiria das pessoas que elas fizessem como eu achava que deveria ser. Sabe? Então não tinha como. Não é que eu brigava com todo mundo, não, mas eu era meio chatinha, sabe? Meus colegas, eu gostei de todos eles. Tinha um determinado tempo que eu achava que não gostavam de mim, ou que isso, ou que aquilo. Eu tinha essas inseguranças. E o que eu percebi? Depois de deixa eu ver uma coisa. Acho que eu estava uns 7, 5 anos na AS. Eu conheci Jesus na minha vida. Eu conhecia Deus, né? Eu ia numa igreja tradicional, mas eu não sabia o que era orar, conversar com Deus, ou ter um relacionamento. Quando eu conheci Jesus, foi num momento bem importante da minha vida, que isso vai ser outra história relacionada ao casamento. Mas o que aconteceu em relação à empresa quando eu conheci Jesus? Eu comecei a perceber que eu poderia agir de maneira diferente, que eu deveria ter mais paciência com as pessoas, porque ninguém é igual, porque cada um tem uma história. E sobre essa questão, se a pessoa não gosta de mim, tá me perseguindo, não sei o quê, tudo isso acabou. Acabou porque naquele momento eu comecei a me sentir amada por Deus. Eu comecei a minha identidade começou a ser ativada. Então, essas inseguranças foram caindo por terra e eu pude viver mais livre. E quando eu pude viver mais livre, eu pude fazer o meu trabalho de maneira melhor. Então, as coisas foram mudando por causa de um fato, né, que não é religião, como eu digo, né, Jesus é uma pessoa, não é religião. Religião são fatores que te conduzem a Deus, te conduzem a Jesus. Jesus é uma pessoa, eu me relaciono com ele. Ali começa a minha caminhada. Claro que hoje eu estou falando dessa maneira, né, que é um relacionamento. Antes eu falava que era religião. E isso também até um certo momento, naquela época, conhecendo Jesus, também teve um certo impasse em relação a que se chama, né, de igreja, ou que se entende hoje que é uma instituição religiosa. Então tem mais um assunto que eu vou ainda conversar para vocês, a minha caminhada cristã, como foi, as etapas que eu passei de altos e baixos e o grande auge, que ainda talvez não venha, não é, ou na verdade é o que eu sinto, o grande auge, a grande mudança, o grande sentimento. Então, na S Sul foi bênção na minha vida. Eu saí da empresa com 10 anos e meio de trabalho e saí com um objetivo relacionado à minha família, aos meus filhos. Eu tinha 2 filhos na época
e um ficava aos cuidados de uma pessoa, e nessa pessoa ia uma tupi que levava ele para a escola, e o outro, meu filho, ficava numa creche, porque era pequeno, tinha a idade de creche ainda, e ele era o último da escola a sair, porque eu trabalhava em outra cidade. Não tinha como buscar ele no horário que a creche fechava. Então ele era o último, a professora ficava lá com ele, né? Porque eu trabalhava numa cidade e quando eu ia para essa cidade eu tinha que passar por mais duas. E ele estava numa dessas cidades no caminho. Então a trajetória era grande, a correria era grande, né? Meus filhos estavam distantes, era muita correria. Acordava de manhã, pegava eles, levavam para cá, outro para lá. Vinha à noite, pegavam aqui, outro ali. E os dias passando, as correria. Claro que todo momento, né, exige, às vezes, nós precisamos para conquistar as nossas coisas. É preciso. Tudo faz parte da vida. Não que ninguém deva trabalhar isso e aquilo, mas tudo tem sua hora. Naquele momento eu entendi, né, que deveria parar, rever as coisas como eu vivia, a parte econômica foi tudo revisado, e aí então o ficar em casa foi permitido. Isso também vai ser uma outra história que eu vou contar. Como foi a minha trajetória de ficar em casa. 10 anos e meio trabalhando naquela questão de atendimento a clientes, numa tarefa que eu gostava muito, né, mas que eu abri mão para estar com meus filhos. Em outro vídeo eu vou contar esses outras trajetórias da minha vida. E não esqueça, não é sobre mim. Não há méritos na minha história que seja importante. Mas, quando eu conto a minha, eu quero que você reflita na sua. Como está a sua história, como estão os seus pensamentos, as emoções, o teu perfeccionismo, a tua maneira de pensar em relação a outras pessoas. E por incrível que pareça, a maneira que eu pensava antes, para mim chegar até onde eu cheguei, eu precisei de pessoas. Nós precisamos um dos outros. Ninguém faz nada sozinho. Chega uma etapa que tu anda sozinho em determinadas coisas, mas para te chegar nisso, tu precisa que outros estejam na tua vida. Então, uma coisa é certa, nós precisamos um dos outros. Tá certo? Até mais.